Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então, descendo mais uma dose de discussões do automobilismo, começa o segundo bloco dessa edição 583 do Café com Velocidade, mais sobre a prova da Rússia aqui neste programa. Eu, no intervalo aqui, dei um susto em Fábio Campos, Thiago Raposo. Vamos ver como que eles vão fazer esse bloco agora, né? Eu comecei a falar umas coisas aí, estão meio tensos, mas enfim. Vamos falar de corrida, tá? Vamos falar do que aconteceu na pista e, claro, um pouco com a ajuda dos nossos queridos ouvintes que mandaram indagações, mandaram algumas perguntas para fazer este bloco, né? Mas, antes de mais nada, porque ninguém perguntou isso, curiosamente, ninguém perguntou isso. E a Ferrari, Fábio Campos, como é que chega a esse ponto do campeonato quando a gente achou assim que, depois da parada ali no meio da temporada, as pistas começariam a ajudar ela que se mostrou um carro muito rápido, chega assim na Rússia e toma esse passeio da Mercedes. Tudo bem, Mercedes tem um histórico bom no circuito de Sochi. Mas e aí? O que acontece com a Ferrari nesse momento? Você colocou bem, né? Eu acho assim, por mais que a história recente, né, dessa pista indique claramente uma possibilidade de poder para a Mercedes, porque não só a Mercedes ganhou todas as corridas lá, como, por exemplo, em 2014, se eu não estou enganado, foram 5 primeiros colocados com o motor Mercedes. Então, é uma pista muito... Só que existia uma dúvida se justamente a Ferrari, já tendo sido considerada o melhor motor da Fórmula 1 algumas corridas atrás, justamente não roubaria essa vantagem. E a imprensa inglesa, aliás, eu tenho até que fazer um parênteses aqui, voltando rapidamente ao bloco anterior, porque a imprensa apontava a Ferrari como favorita. Eu não sei exatamente por quê, mas porque a forma, não só na pista, esquece Rússia, mas a forma recente da Mercedes, eu acho que acabou a história de Ferrari o melhor carro, né? Acabou agora, não quer dizer que era inválido algumas semanas atrás, mas agora não é mais. As coisas mudam, né? O desenvolvimento muda. Mas o que eu deixei pendente no último bloco, rapidinho, o Lucas Herrera mandou a pergunta lá no grupo do Café, para os apoiadores, grupo de apoiadores, e quem quiser saber o que é esse grupo de apoiadores, a explicação está lá no comecinho do bloco 1, e eu prometi para ele que ia responder no programa, né? Porque ele perguntou se a imprensa inglesa bateu no jogo de equipe como segundo ele, a brasileira bateu. Até vocês podem até corroborar isso, porque eu não vi a transmissão nacional, como sempre. Não falaram absolutamente nada. Você também não viu, não? Dessa vez você embarcou, então, na transmissão internacional esse final de semana. Você está cedendo? Não, eu passei o fim de semana fazendo uns treinamentos, então eu cheguei em casa já à noite, então não tive outra opção. Teve que correr pelo submundo, correr atrás do submundo, né? Exato. O submundo foi bom esse final de semana, você não deve ter tido dificuldades em achar a corrida, não. Mas o Herrera fez essa pergunta, né? Como a repercussão lá fora foi. E é incrível, eu posso falar principalmente pela televisão, a gente já falou um pouco dos jornalistas no primeiro bloco, né? Mas a televisão, que eu entendi que foi a pergunta do Herrera, foi praticamente todas as vozes da televisão, tanto do Canal 4 como da Sky, dando como normal, sem fazer nenhum tipo de crítica, sem fazer nenhum tipo de questionamento, claro, perguntando Toto Wolff, mas aquela pergunta bem amistosa, sabe, bem tranquila, sabe, Toto, difícil, né, mas vocês tiveram que tomar essa decisão, sabe? Aquele tipo de pergunta que já levanta para o cara se defender, né? Já levanta a bolinha redondinha para o cara bater. O único que falou, isso não pode acontecer, e mesmo assim, mudou do começo da prova para o final, porque antes da corrida começar era uma opinião, e depois da corrida acabar era outra, foi o Johnny Herbert. Foi o único que pronunciou a palavra e esse tipo de coisa não pode acontecer. O resto, todos os comentaristas, a equipe estava desfalcada esse final de semana, mas todos os que estavam com microfones à mão não criticaram ou não levantaram a questão mais forte, falaram sobre o tema.
mas não falaram sobre, eu acho, da maneira crítica que a imprensa deveria fazer. E segundo o Herrera, a imprensa brasileira fez isso, se fez, parabéns. Agora, vamos voltar para o tema que eu já até me esqueci. A Ferrari. O que ela tomou esse final de semana, e eu chamei de, acho que foi soco, né, a expressão que eu usei lá no primeiro bloco, ela tomou 6 décimos na classificação. 6 décimos, gente, é mais do que meio segundo. Não é pouca coisa. Se eu não estou enganado, eu não tenho esse número. Teria que recorrer a um JF, ou a um Jailson, ou a um Octaner, que tem mandado estatísticas. Eu não sei se é a maior do ano. Eu acho que provavelmente é a maior diferença do ano entre Mercedes e Ferrari numa classificação. Pelo menos com pista seca, talvez. Enfim. Mas é uma classificação, é uma diferença muito grande, é o que eu estou querendo dizer. E a Ferrari não se achou, eu acho que a corrida teve um bom momento, né, que foi a defesa de posição do Vettel contra o Hamilton, e depois a ultrapassagem, que eu repito o que falei no primeiro bloco, belíssima do Hamilton sobre o Vettel. Mas olha quanto durou, praticamente não existe. Primeiro que o assunto, infelizmente, as qualidades dessas manobras foram suprimidas pelo impacto negativo que o final da corrida teve. Mas a Ferrari não tinha como segurar, a Ferrari estava absolutamente entregue nesse final de semana, e mesmo conseguindo até fazer a estratégia, né, nos boxes, conseguindo voltar à frente do Hamilton, o Vettel, impressionante como durou 2 curvas. Então acho que 2 curvas é a medida. O símbolo do tamanho da diferença entre Mercedes e Ferrari esse final de semana. O âncora tá aí, o âncora caiu, tô ouvindo aqui. O âncora voltou. O âncora voltou, que bom. É isso, bom. só para avisar você. Já terminei a minha resposta, viu, seu âncora? Obrigado. Eu fiquei muito abismado com a largada, cara. Me assustou a largada demais da conta, porque... Por quê? Quem exatamente? Porque o Hamilton claramente não consegue largar tão bem, o Vettel consegue colocar o carro à frente, e a velocidade com que o Hamilton recupera ainda ali... É o vácuo, né? É o vácuo, né? Ele pega o vácuo do Bottas, Sim, impressionante como ele desgarra da Ferrari, né? É isso que você tá dizendo? Isso, ali me impressionou um pouco. Ali eu falei assim, não, mas foi mesmo. E a facilidade com que o Hamilton... Facilidade aqui do meu sofá, né? Mas a facilidade com que o Hamilton passa o Vettel depois do pit stop. Linda ultrapassagem, mas de certa forma fácil, no meu ver. Não, e aí eu ia te perguntar, Raposo, esse impacto dessa ultrapassagem, desse momento da Mercedes, foi o mesmo, já que na época eu acho que você não respondeu isso, do Grande Prêmio da Bélgica, quando a Ferrari logo no início mostra uma superioridade, uma velocidade que ninguém imaginava dela, ou que assim, as pessoas não imaginavam que seria tão grande em relação à Mercedes naquela largada? Eu acho que se compara. Nesse caso, sim. Dá pra comparar bastante. Ali também eu achei... Eu também acho. São parecidas, né? Eu achei desproporcional lá e achei desproporcional aqui, pelo que vinha sendo desenhado no campeonato. Então o Fábio Campos concorda. Eu não achei a ultrapassagem do Hamilton fácil. Eu achei a ultrapassagem do Hamilton rápida. É diferente. Eu acho que primeiro aquele susto, né? Entrou até em julgamento, né? A defesa do Bottas ali, do Vettel em cima do Hamilton, e joga pro canto. O Hamilton alega que ele se moveu 2 vezes. Eu confesso que eu não parei para ver no replay. Normalmente eu paro, né? Volto, vejo devagarzinho, mas nesse caso eu confesso que não fiz. Mas não acho que seria nada para punição. Eu não acho. E a ultrapassagem eu achei muito bonita, porque ele vai por fora na curva 3. Aliás, nem foi a mais bonita do final de semana. A mais bonita do final de semana na curva 3 foi do Leclerc, que fez uma ultrapassagem em cima do Magnussen, ninguém menos do que o Magnussen, que não é fácil de se ultrapassar. E o Leclerc fez a ultrapassagem por fora, foi muito bonita. O Leclerc foi o destaque da corrida, de novo, porque eu acho que a gente não falou aqui no Grande Prêmio de Singapura, e se não falamos mesmo, até uma falha nossa. No Grande Prêmio de Singapura ele fez uma grande corrida, só que pula de 14º para 9º, ninguém nota. Mas foi uma grande corrida do Leclerc, e de novo uma boa corrida, dessa vez ele chegou na frente de todo mundo, né? Tirando, claro, né? As 3 equipes de ponta. Então, são 2 finais de semana muito fortes do Leclerc. Já que estamos falando de Ferrari, né? A gente pode falar de Leclerc. É isso que eu ia falar, porque é tudo a mesma coisa a partir de 2019. E o Marcelo Cesarino menciona, né? Ele ficou muito irritado com tudo que aconteceu lá com a Mercedes, mas ele fez a menção que a corrida estava sendo de maneira... ele conseguia digerir ela com o avanço rápido do Verstappen, Leclerc e a Sauber o melhor do resto, né? E ainda
E ainda elogiou a ultrapassagem do Hamilton também, essa ultrapassagem que a gente mencionou rapidamente. Também achei muito bonito. Porque ele vem por fora na 3 e ele ganha do Vettel na freada. Primeiro que ali não tem DRS, né? Porque é a curva 3. Mas ele ganha do Vettel na freada de uma maneira muito, ele freia muito depois. Isso é muito legal. A ultrapassagem foi muito bonita. Só para completar esse assunto, Ferrari e Leclerc, que acabou juntando, né? O Jailson também menciona o Leclerc, né? O recém-contratado piloto da Ferrari fez uma ótima corrida depois de também feito uma boa classificação. Pergunta, é bom Vettel já ir se preocupando? Ele afirma isso. A pergunta é, vocês acham que o menino é bom mesmo a ponto de poder incomodar o Vettel, a Ferrari vai deixar uma pergunta dessa nesse final de semana, é meio, né? Mas enfim... Vai lá, Thiago Raposo. Fala você primeiro, depois o Fábio Campos. Não, do Leclerc é esperar realmente para ver, né? Só para falar um pouquinho dele também, para qual vai ser o comportamento dele, se não vai ser um Kimi, um Bottas número 2 na temporada que vem. Porque o Café com Velocidade não vai ser ouvido na Finlândia hoje. Porque tudo leva a crer que ele vai entrar na Ferrari para desempenhar o mesmo papel, esperando que o Vettel saia, sei lá, em 2, 3 anos, e aí ele assuma o papel de ter um escudeiro dele, já que a Fórmula 1 é isso, como foi cravado no Express. Então... Já teria até o nome, viu, Raposo? Já teria o nome, que é o Giovinazzi. De quem é o próximo a subir, esse segundo que você está colocando, já seria até o nome, já teria até o nome dele. Aí eu não sei, sabe? Eu fico na dúvida, porque se o... Aí já é especular demais, né? É alucinar demais. Mas se o Leclerc fica lá desempenhando esse papel de segundo piloto, ele de certa forma não ganha tanto prestígio. E aí quando o Vettel sobe, o Giovinazzi chega, será que os dois não estariam no mesmo pé de igualdade? Principalmente se o Giovinazzi desempenhar bem na Sauber, mas é muita alucinação da minha parte. Mas... Não, é uma especulação que tem sentido, porque o contrato do Vettel expira, como todos os outros, em 2020, né? Então, o Leclerc, tudo indica que é um projeto para ir mais longe. Então, até aí, eu acho que a nossa linha de raciocínio tá... É claro que o Giovinazzi Aliás, o Giovinazzi, né? A gente já falou dele aqui, o anúncio foi na última terça. Eu agora tô confundindo. Foi na última terça, né? Acho que a gente não tinha falado ainda aqui do anúncio dele, né? Não tinha. Mas, enfim, o ouvinte do café sabia que seria Giovinazzi. O ouvinte do café sabia. Mas o ouvinte do café foi pego aí com algumas informações erradas esse ano. Então eles... Não sei quais. Não sei quais. O Ocon, por sinal, já assinou. O ouvinte do café sabe que a dupla da Toro Rosso vai ser, inclusive, Verlaine e Kvyat. Que o Kvyat foi anunciado esse final de semana. Então o ouvinte do café fica sabendo de tudo antes. Exatamente. Vai ter um ouvinte do café, vai ouvir uma também nova aí, mas daqui a pouco. Fábio Campos, quer mencionar alguma coisa do Leclerc ou já podemos passar pro próximo tema? Só rapidinho, um comentário bem rápido. Eu acho que o Jailson, né, que foi o último e-mail, eu acho que esse menino tem uma... Não dá para saber o que vai acontecer, né, Jailson? Mas esse menino tem a chance de incendiar a Fórmula 1. Porque se ele sentar na Ferrari sendo muito rápido e desafiar o Vettel, a Fórmula 1 vai ganhar um ar, assim, vai ganhar um clima, vai ganhar... Mesmo com toda essa questão de jogo de equipe, a Ferrari... A rapidez de um piloto é a maior arma que ele tem contra jogos de equipe. Então, se ele for rápido, a Fórmula 1 ganha um ar de Ferrari renovada que eu prevejo que vai ser muito bom para a Fórmula 1. Claro, também ainda é muito previsão, muito nada de concreto. Não dá para saber o que ele vai fazer. Eu estou gostando do discurso dele, que não está com esse discursinho de eu vou ser segundo piloto, vou aprender com o Vettel. Ele, pelo menos no discurso, claro, a gente sabe que as assessorias de imprensa fazem os discursos, mas pelo menos no discurso ele fala, não, eu quero sentar e quero ganhar a corrida no primeiro ano, se puder ganhar, brigar pelo título, eu vou brigar, enfim, tá, pelo menos está falando as coisas certas, tomara que faça também quando sentar lá. Bom, então vamos passar para um próximo assunto, né, que é Max Verstappen. As pessoas que falaram da corrida se deliciaram com Max Verstappen, muita discussão no grupo de WhatsApp, muita gente falando o que o garoto tá fazendo de novo, larga do final do grid. E se você quiser, por sinal, Fábio Campos ou Thiago Raposo, quiserem comentar também a respeito da classificação, puxando um pouco esse tema já que foi por conta dela que o Max largou no final, eu quero trazer novamente uma pergunta de Jailson dos Santos, né, para nossa mesa. Max Verstappen, o piloto holandês fez uma bela corrida de recuperação.
Sim, sei que essa expressão está meio banalizada quando acontece com os carros da equipe, das equipes A. Quando o ouvinte presta atenção no programa, eu fico com orgulho. Da Fórmula 1. Mas não deixou de ser um ótimo trabalho. E aí agora vem a pergunta. Vocês acharam que ele foi espetacular ou fez nada mais que a obrigação? E eu faço um adendo à pergunta dele, para vocês dois. A Fórmula 1 meio que deixou ali a vergonha da Mercedes de um lado e começou a focar muito em divulgação dessa corrida do Max Verstappen. E eu fiquei olhando e pensando, nossa, a gente vai falar de corrida de recuperação, outro tema que bate, porque algumas ultrapassagens, desculpa, mas foram muito fáceis, né não, pessoal? Vai lá, Campos, já que você já mencionou, fala você primeiro. Não, estou de pleno acordo. Eu acho que a pergunta dele não é nem um nem outro, não é nem 8 nem 80, não é nem uma corrida espetacular e também não é mera obrigação, né, porque a Red Bull tinha, né, todas as dificuldades de motor, de uma pista que puxa motor, enfim. Acho que a Red Bull surpreendeu até eles próprios, até o próprio Christian Horner, que inclusive brincou de que ele não precisava trocar pneu, o pneu amarelo, o mais duro do final de semana, né, chamado de macio. Ele aguentava a corrida inteira, e o Christian Horner até brincou, ele falou assim, podia ir para casa dirigindo com esse pneu, que não ia ter problema nenhum. Então, eu acho que foi uma certa surpresa, sim, a questão da Red Bull, mas eu repito, mais uma vez aplaudo o ouvinte que ele mesmo já põe uma ressalva na expressão corrida de recuperação, sinal de que ele escuta o café e escuta atentamente o café. Eu não vejo... Quem foi o driver of the day? Vocês que acompanham as redes sociais no final de semana, foi o Verstappen mesmo? Vocês sabem quem foi o mais votado? Foi ele mesmo? Foi Verstappen. Eu discordo da votação. Eu acho que o melhor piloto do domingo foi o Leclerc. A condição completamente diferente, fez uma ultrapassagem belíssima. Todos praticamente que foram ultrapassados pelo Verstappen não ofereceram briga nenhuma, até levantaram o pé alguns ali na curva 13, a fatídica curva 13. O Verstappen termina a corrida, inclusive colocando volta numa Sauber. Ou seja, o cara larga de 19º, recupera e ainda coloca uma volta em outros pilotos. Gente, não tem briga entre pelotões na Fórmula 1. Não tem briga entre pelotões na Fórmula 1. Então desculpa, eu posso estar sendo errado e fico até com medo de fechar os meus olhos para genialidade. Mas eu não enxergo mais corrida de recuperação na Fórmula 1. Não nessa. Se as coisas mudarem no futuro, porque até o discurso, eu vi uma entrevista do Magnussen antes da corrida, ele falando, não vou brigar, porque se ele aparecer é melhor que ele passe mesmo. Tomara que ele... o Magnussen falou uma coisa que foi até pior, ele falou uma coisa assim, tomara que eu não largue tão bem para me misturar com Ferrari e Mercedes. Né, para que eu tenha um espaço ali para brigar com... Então, assim, a Fórmula 1 chegou num ponto tão triste e ridículo. Desculpa, Campos, esse ponto exatamente por conta da classificação bizarra que tivemos, né? E por isso que ele comenta, porque Sauber e Haas foram pro grupo da frente, né? Tem isso é bem lembrado. A Haas é até mais comum que chegue a Q3, né? Mas a Sauber, por exemplo, todo mundo fala, olha o Ericsson, finalmente chegou no Q3, sem os adversários brigando, com 2 vagas em aberto ali. Enfim, mas a vergonha da classificação foi o Q2, né? Porque tinham 15 carros para brigar com 10 vagas e 10 carros na pista. Eu queria que você contasse essa história, porque tanto domingo quanto sábado eu estava nesse treinamento. Cheguei à noite e falei assim, vou assistir só o final do Q2 e o Q3. Aí eu vi aquilo e fiquei sem entender. Mas pela correria também não fui atrás da informação. Eu vi o que aconteceu, mas não tem a explicação. Vai que tem algum colega de fim de semana ocupado como o Thiago Raposo nos ouvindo e que também não sabe. Poderiam contextualizar, por favor? Farei uma explicação breve. Só te pergunto uma coisa. Você pulou o Q1 deliberadamente? É isso? Eu entendi ou eu entendi errado? Deliberadamente. Eu tava com... O meu curso foi de 8h30 da manhã às 9 da noite. Então eu cheguei em casa já 10h30 e no outro dia tinha que lá instalar novamente 8h30 da manhã. Então o prazo que eu tinha era ver o Q3 e cair na cama. Bem explicado. Foi bem explicado. E só recorreu ao submundo também, né? Só para deixar claro, né? Ou não? Foi. Nosso querido Burn Wheels. Então vamos lá. O que aconteceu foi simplesmente o seguinte. A Toro Rosso pegou um novo, até respondendo a uma pergunta que o Cesarino fez, o JF fez no grupo dos apoiadores, né, se a Toro Rosso não teria abandonado a prova. A gente até já pode matar até o assunto Toro Rosso, Rosa, se quiser. A Toro Rosso teria abandonado, o abandono da Toro Rosso foi muito esquisito na corrida, os 2 carros rodaram ali na primeira volta, então o JF até fez uma pergunta pertinente, né, se
peraí, isso não é para correr no Japão, para poder trocar de motor? Não, a Honda, com a Toro Rosso, já tinha feito a troca, porque ela já tinha andado na sexta-feira com o motor novo, com a especificação para Suzuka, ou seja, ela já tinha a perda de posições no grid, ou seja, ela já tinha um motor garantido, ela não precisava abandonar a corrida. Foi autêntico o abandono, autenticamente incompetente, não foi nenhuma, digamos, simulação. Então a Toro Rosso foi esse problema. Aliás, o Jailson também fala, as duas Toro Rossos que quebraram pelo mesmo motivo no início da prova, muito estranho. Freio, é muito estranho mesmo, realmente estranho e até perigoso. A FIA, se realmente foi esse o motivo, a FIA deveria ir muito em cima disso. As duas Red Bull, pasmem ouvintes, também trocaram o motor, porque a princípio o motor da Renault não aguenta correr em altas altitudes. Em altas altitudes. Falei altas altitudes, está errado. Altas altitudes. Ou seja, no México e no Brasil, que são pistas que têm um ar mais rarefeito, perceba você, ouvinte, o motor Renault, a especificação nova, a especificação C, não é capaz de correr nesses lugares. Parabéns para a Renault, inclusive pela competência. Então a Red Bull teve que também trocar o motor para ter dois disponíveis, porque na hora que ela usa dois, ela tem dois pro resto do ano, né? Ela paga a punição na corrida que ela troca e fica com os dois pro resto do ano. Então, para ela poder correr com a especificação C em Suzuka, mas voltar para outra, para B, no México e no Brasil, onde é altitude, enfim, essa bagunça toda, ela também quebraram a questão. E o lacre lá e trouxeram um novo motor. E o Alonso, por motivos que eu já nem lembro, também. Então eram 5 carros. Exatamente os 5 que seriam eliminados no Q2. Então esses carros já tinham a punição garantida. Para eles, para a Fórmula 1, esses carros fazem o Q1 para atrapalhar um possível adversário, né? Vai que uma Force India tem problema. O Pérez foi eliminado, né, no Q1 há 2 corridas atrás, né? Então, assim, eles fazem escorrem o Q1 na expectativa de eliminar um adversário, e o Q2 eles não correm. Porque se eles fizerem o Q2, eles não podem, se eles classificarem do Q2 para o Q3, eles vão ter que repetir o pneu da classificação. E eles não querem isso. Ninguém queria isso esse final de semana, que faz parte do problema. Então a Renault, muito esperta, passaram 3 carros. As duas Red Bull e eu acho que o Alonso. Não, as duas Red Bull e o Gasly. Enfim, passaram 3 pro Q2. É o Gasly, isso. E tinham as duas Renault. Então, como as duas Renault sabiam que os outros 3 não iam entrar na pista, a Renault também não entrou na pista. Porque a Renault queria pneus novos, poder escolher os pneus. E a Renault sabia que ela, com isso, largaria em 11º e 12º. As duas melhores posições para quem pode escolher pneu, né? Já que é do Q2 para baixo. Então a Renault não entrou na pista. Então ficou o Q2 sem ninguém entrar na pista. Dos carros que tinham 10 carros para classificar, e os 10 foram os únicos 10 que entraram na pista. Foi ridículo, foi esquisito, foi muito chato, né? Uma situação mais rara, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Ao contrário do jogo de equipe, a gente podia estar invertendo as duas coisas, né? Um ser raro e o outro ser comum. Infelizmente, o que aconteceu no Q2 é que é uma coisa mais rara. Então entraram na pista só quem entrou na pista se classificou no Q2. Porque os 5 não entraram na pista. As duas Renault porque não quiseram, porque sabiam que iam largar em 11º e 12º. E os outros 3 carros, que eu já expliquei, já tinham classificado e não iriam querer engessar a própria escolha de pneus. Feito esse relato qualifying, eu já esqueci o tema. Respondido, Thiago Raposo, antes de mais nada. Respondido? Sim, compreendido. Exatamente. Não, é que a gente começou a falar de Max Verstappen e acabou embutindo alguns assuntos referentes à classificação. E até para não sair desse tema classificação, que é legal, Fábio Campos e Thiago Raposo, hoje surgiu a notícia que existe uma proposta de mudança. Mudar, né? Eu não li exatamente a notícia, você sabe qual é essa? Eu li alguma coisa de Q4, é isso? Igual o DTM. DTM tinha Q4 há pouco tempo. Exatamente, só que aí a diferença é o seguinte, menos tempo para cada um dos qualifies, e aí a cada qualificação se tiram 4 carros. Com isso, o Q4, que seria a última qualificação, teria apenas 8 carros. Pode ser uma boa, porque aí cada qualificação acaba aumentando o valor, só que eles vão ter que discutir, por exemplo, a questão de pneus, né, para o final de semana, que hoje é uma limitação. E aí muda tudo. Tudo gira, tudo gira em cima do pneu. Exatamente. E a gente teve em Singapura e na Rússia uma situação de um pneu que serve para classificação, que é sempre o mais macio do final de semana, e que ele é muito ruim para correr. Então, em Singapura, só
Só um carro que largou entre os 10 pontuou, tirando os 3 lá da frente, né, gente? Mas dos outros, dos normais, da classe B. Só um que largou entre os 10 conseguiu pontuar, todos vieram do pneu novo e todo mundo ficou com esse medo de acontecer a mesma coisa na Rússia. Por isso que a Renault optou por não classificar, porque ela falou, não, eu não quero o hiper macio, eu quero largar com o outro, e então eu não vou nem fazer a classificação. Muito por causa disso, a diferença dos pneus. Eu vou até colocar aqui, antes do Raposo colocar, que o JF mencionou isso no e-mail dele, né? A Renault preferiu não participar do Q2 para poder largar com os pneus novos, já que com 5 unidos eles automaticamente teriam boas posições no grid. E aí ele faz a ressalva. Mesmo assim fizeram corridas ruins, zeraram na pontuação. Quer dizer, a Fórmula 1B e a Fórmula 1A tem essa situação que gera essa classificação bizarra só uma coisinha. Esses problemas. Só uma coisinha. Se esse Carlos Sainz é a esperança da McLaren, o futuro da McLaren é negro, porque o Carlos Sainz está muito mal. Ele está andando muito mal. Você acha mesmo? Sim, o Carlos Sainz está muito mal, está sem ritmo, está perdendo, largou na frente do Hülkenberg, não conseguiu andar nem metade do ritmo do Hülkenberg, não tem se classificado bem, o Sainz não está... ele está cada vez virando um piloto um pouco menor. Ele lá na época de Toro Rosso, ele tinha uma imagem muito forte. Acho que essa imagem diminui um pouco com o Carlos Sainz na Renault. Mas é uma seta, para mim, apontada para baixo, não para cima. Como o Leclerc, por exemplo. Ele tá voltando a ser aquele Carlos Sainz que você duvidava também nas categorias de base? Não era o Raposo. Exato, eu ia falar. Ah, tá, você tá jogando para ele. Desculpa. Exatamente. É porque você colocou a sua opinião. Agora eu quero ouvir o Thiago Raposo para ver se ele tem essa impressão. Porque eu confesso que ainda não tenho. Não tenho isso, tá? Mas você começa a ver isso, Raposo? Apesar de eu concordar muito com o Fábio Campos quando ele diz equipe nenhuma queimará dinheiro e tal, eu até acho que não tem influência da equipe. Mas todos os pilotos, eu posso até estar errado nessa generalização de todos os pilotos, mas todos os pilotos que foram anunciados que vão mudar de equipe, caiu o desempenho. Porque o Ricardo também não foi nada. Não fez nem sombra do que o Verstappen fez. Então, eu não sei foi nada, mas chegou logo atrás, né? Pra você ver que quebrou a asa. Quebrou a asa na largada, correu mais da metade da corrida com a asa quebrada. Mas na corrida passada já, tô pegando um contexto aí de pilotos que eu acho que depois da vitória dele em Mônaco, ele perdeu todas as classificações pro Verstappen. Todas. Não largou nenhuma vez à frente do Verstappen. Então eu não sei se tem esse fator aí também, não, embutido. Não que a equipe esteja deliberadamente, ele vai sair, então vamos sacanear. Mas de alguma forma, se não existe alguma coisa... Mas o Sainz vem de antes, você não acha? Eu acho que o Sainz ele não tá brilhando desde antes da dança das cadeiras. Eu não sei, impressão minha. Não, eu não fiquei com essa impressão, não. Talvez porque eu não tenha reparado e você reparou. Eu acho que o Sainz não fez praticamente nada esse ano. Tem pouquíssima coisa que a gente possa tentar lembrar do Sainz aqui esse ano de realmente um feito. O Hülkenberg não. O Hülkenberg ele lidera o pelotão de trás, né? Ele puxa para frente. O Sainz, não, é a minha opinião, assim, o ouvinte pode ter uma opinião diferente. Eu não estou enxergando no Sainz um bom ano, um ano rápido, um ano de brilhar nas provas, um ano de ultrapassagem, algum bom momento. Eu estou achando o Sainz muito pequeno, e a McLaren não pode ter piloto pequeno mais, né? Exatamente. Bom, vamos então mudar de assunto rapidinho, já que a gente tá pulando aqui de assunto em assunto. E agora vamos falar de Force India, para trazer de volta um pouco da questão do jogo de equipe, Jogo de equipe, né? Pois é. E de novo com a Force India, né? Porque, queira ou não, e você pegou muito bem no bloco anterior, Fábio Campos, quando o Jailson mencionou. E tem também as ordens do bem, onde o companheiro deixa passar para tentar ultrapassar um carro à frente, devolvendo a posição se não tiver sucesso, como ocorreu com a Force India. A Force India, para mim, é um caso tremendo de que tudo deu errado e eles utilizam isso para tentar amenizar o clima que deve estar insuportável lá. Porque você ouve os rádios dela, você fala, nossa, essa equipe parece que está num cenário tipo Hamilton, Rosberg no auge da crise, ou alguma coisa Sainz e Verstappen também na Toro Rosso, porque as coisas... Se entre os pilotos não dão certo, a equipe está se reestruturando.
Eu confesso que, além disso, enxergo essa questão das ordens de equipe dentro da Force India ou da Racing Point, uma maneira de tentar contemporizar essa situação. Você vê dessa maneira ou acha que ainda tem algum outro fator embutido? Primeiro, claro, você, Fábio Campos, depois Thiago Raposo comentando a respeito da Force India Racing Point. Não, assim, eu acho que tem muita gente que aplaude a proibição, tem muita gente que acha a proibição justificada, tem muita gente que acha que esse caminho, que é sempre o mais fácil, feito por dirigentes que são absolutamente bem remunerados, são diretores que têm no seu cargo o nome de diretor esportivo e não conseguem ser diretores esportivos, porque você ser diretor esportivo implica que você comande a equipe esportivamente, e para proibir não precisa ser diretor esportivo. Para proibir você pode ser diretor até financeiro, diretor de operações, ou CEO, como é o Sinalfer lá, né, que foi promovido agora depois dessa troca de comando. Então, o diretor esportivo, que é quem deve agir nesses casos, não age. A equipe opta por essa decisão que causa isso aí. Eu fico muito curioso em perguntar, eu sei que tem no Twitter gente que aprova a proibição, deve ter entre os nossos ouvintes. Então eu pergunto para essas pessoas, sem nenhuma malícia, sem nenhuma provocação, eu pergunto de verdade, se estão satisfeitas com o que estão vendo. Se os grandes prêmios da Rússia, elas deixam satisfeitas com a situação, essa coisa de primeiro o Pérez entra no rádio, olha, eu estou mais rápido, eu posso passar? Aí a equipe entra naquela, não, é engraçada a falta de coragem de alguns no rádio, né, de falar simplesmente não, né, então ele pergunta se ele pode passar, aí o engenheiro vem com aquela conversinha de não, porque o Hülkenberg está a 47.1 e nós não sei, se a gente não tirar a diferença, ele vai voltar a 45.3, então assim, ao invés de falar as coisas claras, né, por isso que o Raikkonen às vezes até apela, fala aí o que você quer que eu faça, em vez de ficar dando voltas para lá e para cá. Então eu pergunto para as pessoas se elas estão satisfeitas com isso. Porque o que a gente viu foi, na minha opinião, o jogo de equipe júnior. Né? É o jogo de equipe, é o mini jogo de equipe, mas com a tristeza do mesmo tamanho. Por quê? São dois carros que têm o mesmo nível, são dois pilotos que têm um nível muito parecido, são pilotos que têm habilidade, são pilotos agressivos, são pilotos que sabem ultrapassar. Já passaram do ponto? Já passaram do ponto. Mereciam ser punidos, suspensos. Qualquer punição eu acho válida. Menos a proibição. Porque gera isso, gente. Gera grandes prêmios da Rússia. Ficou o Bottas. Ficou o Pérez pedindo para passar. Aí a equipe manda passar. Aí o Ocon cede, ele passa. Aí ele fica atrás do Magnussen, ele não consegue. A equipe entra no rádio e manda ele devolver. Olha, não é bonitinho assim? Uma corrida de carros, né? Que legal uma corrida de carros assim, né? Olha, vai você. Agora você não conseguiu? Então devolve, volta aqui. Agora tenta você, agora não se aproxima. Volta. É uma corrida de carros, gente. Não se esqueçam disso, ouvintes. É uma corrida de carros. Fora as mentiras, né? As mentiras que eles iam perder posição, né? Porque não rolou isso. Era Magnussen, né? Que eles iam perder posição. Era o Hülkenberg, que o Hülkenberg ainda não tinha parado. Ele já isso, tinha parado eles estavam atrás do Magnussen e iam perder a posição pro Hülkenberg. Isso, exatamente. Mas o dirigente não entra no rádio e fala não. Eles ficam dando voltas, eles ficam tergiversando. Eles ficam, não, calma, agora vamos falar com ele vai aumentar o ritmo. Então eu pergunto sinceramente, eu não estou perguntando de provocação, eu pergunto sinceramente, para quem aprova a proibição, está satisfeito? Quer isso? É isso que agrada a ele numa corrida? Essa é a pergunta que eu faço. Engraçado, Thiago Raposo, você acompanhou pelo submundo, não deve ter ouvido isso, mas eu ouvi, e aí eu quero trazer para a discussão para você falar disso também. Mas quando foi o caso Force India, e até o ponto que o Fábio Campos levantou com o Karun Chandhok, né? A transmissão nacional não foi tão crítica e não teceu comentários espinhosos como teceu quando o Bottas abriu para o Hamilton. O Bottas abre para o Hamilton e vem o comentário do Galvão, aí é feio. Comentários do Reginaldo indignado, do Burt indignado, mas quando acontece com a Force India, aconteceu, normal, tá tudo dentro de um contexto. E aí, Thiago Raposo, o que você tem a comentar a respeito da Force India fazendo o que fez, se tem alguma coisa, inclusive se concorda comigo ou não, que também isso aí pode ser uma maneira de amenizar os ânimos dentro da equipe? Você já faz a pergunta coagindo, né? Que eu tenho uma resposta. Pode ser que você não tenha, pode ser que você discorde de tudo de mim, tenha seu ponto.
Eu acho esse menos traumático ou menos ruim. Obviamente, ver companheiros de equipe brigando por posição seria o mundo ideal. Mas, já que o mundo ideal só acontece nas nossas cabeças, olhando para o mundo real, eu prefiro que seja assim. Porque existiu pelo menos uma possibilidade do Pérez ter conseguido atacar. Era o Magnussen? Que estava à frente deles? Sim. Atacar o Magnussen e aí, de repente teria tido uma briga já que o Ocon não estava conseguindo. E aí a hora que o Pérez percebeu que, opa, também eu não consigo, então desfaça. Estou falando que isso deve acontecer sempre? Não estou falando. O mundo ideal seria o Pérez vai para cima do Ocon, os dois vão disputar a posição, vão brigar, eventualmente o Pérez vai passar ou não, mas que ele passe e aí sim ele vai atrás do Magnussen. O mundo ideal parece que não vai acontecer. Já que o mundo real é o que temos para hoje na nossa mesa, esse mundo real da Force India me agrada mais, ou me desagrada menos, se preferir assim, do que o mundo real da Mercedes. Então, esse ponto de vista, porque já que os companheiros não vão brigar, se não tivesse deixado nem ter a troca de posição, nada teria acontecido. Deixaram ter na esperança que poderia ter acontecido algo. Não aconteceu também. Desfaz então para minimizar o prejuízo. Então é isso. Concorda, Thiago? Não concordo. Mas é assim que as coisas são. Se as coisas são assim, então eu prefiro mais esse jeito do que o outro. Ou eu prefiro mais o outro jeito do que esse. Aí, ó, tá vendo? Ele discordou do ponto de vista, Fábio Campos. Vai lá, sim. Você agora. Eu discordo dos dois jeitos. Eu gostaria inclusive de lembrar que nesse mundo real, a Force India já se prejudicou 2 vezes esse ano, no Canadá e na Hungria, porque fica exatamente a mesma situação, posso, não posso, por isso até tuitei na semana passada, ou até falei aqui no café também, né? Não existe, foram proibidos de novo, eles sempre estiveram proibidos. Porque tanto no Canadá, como é bom assistir as corridas 2 vezes, às vezes a gente refresca a memória de coisas, tanto no Canadá como na Hungria, eles ficam no mesmo lero-lero, posso, deixa eu, é minha vez, espera um pouquinho, ele vai aumentar o ritmo, e os dois perdem posição, e nas 2 corridas há uma perda de posição da Force India por causa disso. No Canadá, se não me engano, para uma Ferrari, tinha uma Sauber ali também, eu acho que eu não me lembro se passa ou não, mas enfim, aproxima, e no Canadá, e na Hungria para a Renault. Quando eles voltam do box, eles estão atrás da Renault, fora o salto da McLaren, mas a McLaren salta várias equipes. Então essa eu não ponho tanto na conta deles. Mas eles perderam posições neste esquema de ficar trocando posição um com o outro. Não leva a nada. É muito feio esse sistema elástico, né? Vai e depois você volta. Eu acho que você proíbe totalmente a briga, você não dá chance nenhuma, você disfarça para o público leigo que está tendo ali alguma coisa e simplesmente não é corrida de carro. É o que eu falei no meu primeiro comentário. Eu prefiro ver corrida de carro. Se os dois se perseguirem e não conseguirem ultrapassar, pelos outros problemas que a gente já conhece, pelo menos você vê que os caras estão acelerando e não estão levantando o pé. Pilotos de Fórmula 1 levantando o pé um para o outro, a gente não pode se acostumar com isso. Eu acho que a gente não pode. Quanto mais a gente se acostuma com isso, mais isso vai ficando comum. Por mais repetitivo que possa parecer a frase. Alguma coisa a mais que vocês queiram comentar a respeito de pilotos dentro da corrida, tudo mais? Dos e-mails eu tenho certeza que a gente já passou todos os pontos levantados, comentários, falamos do WhatsApp e tudo. Tem alguma coisa que vocês queiram trazer agora? Não, acho que passamos todo mundo, né? Thiago Raposo, alguma coisa? Isso. Então eu vou aqui pedir a palavra um pouco e vou trazer um assunto, inclusive vou aqui falar já que eu estive fora. Preste atenção, ouvinte, na apuração do Café com Velocidade. Hein? Preste atenção. Exatamente. Thiago Santa Rosa, inclusive. Ele vai contar porque ele é o capitão da notícia. Eu estive fora do programa, mas o programa não esteve fora de mim, né? Eu acompanhando as notícias, tudo. Comecei a ver algumas coisas, alguns comentários. E aí, de repente, capturamos sem querer, quase sem querer, uma informação. Eu fui atrás. E fui apurar o que estava acontecendo, né? O cenário é o seguinte, gente. Eu tive uma informação, né? E comecei a
a verificar a possibilidade de um brasileiro ser anunciado como piloto de teste de uma equipe de Fórmula 1. E esse piloto, é óbvio, Sérgio Sete Câmara, que é o que está mais próximo dessa entrada no cenário da Fórmula 1. E a equipe em questão é hoje uma equipe de fundo de pelotão, mas que tem uma ligação com o Brasil, né? Através do patrocínio, que é a McLaren, tá? As coisas acabam se convergindo, tá? De certa maneira, uma vez que Sérgio Sete Câmara já teve apoio da Petrobras, né? A Petrobras é desenvolvedora de produtos a partir da McLaren, né? Tem um programa de apoio que faz com que desenvolvam produtos mais ou menos como ela teve no passado com Williams, né? Também, quando apoiou a equipe do... Na época era gerida por Frank Williams e tudo mais. E aí eu fui caçar essa informação e ver e confirmar com alguns envolvidos no caso. A assessoria do Sérgio Sete Câmara preferiu por não confirmar nada, né? Não desmentiu também essa informação. Inclusive, falou que o Sete Câmara não vai comentar a respeito desse posicionamento, tá? O pessoal da Petrobras expôs que a única relação que tem com a McLaren é no desenvolvimento de produtos, como eu falei, mas também não negou a informação que foi perguntada a respeito do Sérgio Sete Câmara, tá? E tentamos um contato com a McLaren, através de assessoria de imprensa, só que McLaren o pessoal estava todo na Rússia, né? E não obtivemos resposta. Eu ainda fui bem incisivo na colocação com o pessoal da McLaren, já que essa informação parecia muito fidedigna, né? Uma linha bem dando a entender que isso ia acontecer, tá? E não tivemos resposta até então. Então discutimos e aí pensamos em abrir esse jogo aqui no programa, porque é algo que mexe um pouco com o cenário dos pilotos. Mexe um pouco porque tem um fator que foi colocado que eu acho que vai acabar, minha opinião, vai acabar inviabilizando a entrada do Sete Câmara. Eu explico. Tudo dependeria dele ter possibilidade dele ter a superlicença ao final do ano. Acho que está tudo conectado com a questão da superlicença e da pontuação. E hoje, o Sete Câmara é o 6º colocado da Fórmula 2. Ele não teria ponto suficiente, só falta uma rodada. Se porventura acontecesse dele conseguir pontuação suficiente, eu acho que só se ele chegasse numa 3ª posição no campeonato, ele poderia ser piloto já para a próxima temporada, piloto de testes da McLaren. Aquele negócio, né? Vamos entrar nos detalhes dessa história. É aquele negócio. Ele não vai participar como participavam pilotos de teste antes, desenvolvimento do carro e tudo mais. Mas se tivesse, ou se tem treinamentos com equipes, com os pilotos jovens, ele poderia entrar na fila. E lembrando que na fila a McLaren começa a se mexer, já que o Lando Norris vai subir, né? Existe o Nick De Vries, que já participou, já foi peça mais ativa no programa e hoje eu acho que nem está oficialmente, mas está fazendo um bom campeonato, é o 4º colocado. Mas vai faltar gente aí nesse, vamos dizer, mundo de novos pilotos. E aí o Sete Câmara pode surgir e sendo mais o famoso piloto brasileiro a subir na Fórmula 1 num futuro próximo. Então essa é a notícia que nós apuramos, tá? E acho que pode ser bem possível de acontecer no futuro bem próximo. A condição é a superlicença, que talvez isso ele não consiga por conta de como está o campeonato da Fórmula 2.
Fábio Campos, que me ajudou na apuração, tem que aqui fazer o agradecimento, que ele que me apoiou com todo o conhecimento dele a respeito de jornalismo, radialismo, ele que me apoiou tudo e eu que pedi essa ajuda para ele. E Thiago Raposo, querem comentar a respeito dessa apuração, desse comentário aí bombástico, vamos dizer assim. Pode ser como se fosse um, sei lá, um Renault, um Ocon na Renault também, né? Acontece, as coisas mudam, né? E aí, tem algum comentário a fazer sobre esta notícia? Vai lá, Campos. Não, eu acho que é muito legal, assim, você tá me agradecendo aí, mas eu não fiz nada, a não ser sugerir, faz isso, faz aquilo. Quem colocou a mão na massa aí foi você, teve contato com assessores, enfim. Trocou os e-mails aí numa época complicada, né? Que é a véspera do final de semana, quinta, sexta-feira, e ali para quem está envolvido com a Fórmula 1 é sempre uma época muito de quem está envolvido com a corrida, né? Com o GP já está difícil até de contactar e você conseguiu aí as respostas. Eu acho que é uma grande chance, né? Embora a gente não tenha nenhuma confirmação oficial. A gente conversando aqui, como você falou aí, a percepção que você foi trazendo é de que está muito bem encaminhado, né? Não dá para cravar, mas está muito bem encaminhado. E é uma notícia, né? Porque é um piloto brasileiro que eu até fico na dúvida se essa questão da superlicença vai pesar tanto, Rosa, porque existe a questão da Fórmula 1 faz a divisão, né? Terceiro piloto ou piloto reserva. Né? É o que acontece, por exemplo, na Williams. Né? O terceiro piloto é o... Aliás, não é terceiro piloto ou piloto reserva, é piloto de testes ou piloto reserva. Na Williams, o piloto de testes é o Oliver Rowland, que eu acho que nem tem a superlicença. E o piloto reserva é o Kubica. Então, o Sete Câmara ele pode cair para qualquer um desses dois lados. Para um lado, a superlicença, acredito, seja necessária, mas para outro, mesmo que ele termine em sexto, ele pode fechar, ele pode assinar. Então tem essa questão, vai colocar ele como testes ou como simplesmente o reserva, aquele que assume. Eu acho que o teste é mais provável, não só pelos pontos, mas pelo estágio da carreira dele. Eu acho que um terceiro piloto para a McLaren, eu acho, né? Aí é opinião minha. Não sei se a McLaren apostaria tanto assim nele. Se for, ótimo, né? Já fica ali na bala da agulha, pode acontecer. Enfim, como o Van Dorn substituiu o Alonso em 2016, pode ter uma chance. Né? Com fica o Norris mais subindo ali agora, né? Então, mas eu acho que a questão ali vai ser muito financeira, vai ter essa parte da Petrobras que você falou, que claro, entra nessas horas. Então eu acho que foi legal o trabalho de apuração, enfim, de ir atrás e que pelo contato que você fez, não houve negativas. Né? Quando não há negativas, há alguma coisa. Né? E toda negociação, por mais que possa estar avançada, até assinar o papel, muita coisa pode mudar. Haja visto o que aconteceu na Renault esse ano, que as coisas mudaram aos 48 do segundo tempo. Mas que há conversas, parece muito claro, e que com o papel da Petrobras há uma chance do Sete Câmara dar esse passo que não sei até que ponto é um passo em direção a ser piloto titular. Mas é melhor estar envolvido com uma equipe do que bater na trave da GP2 e ter que pular para os Estados Unidos, para o Japão. Estou falando para quem está pensando em Fórmula 1, tá, gente? Se ele quiser ir para a Índia, eu acho também valioso. Mas é outro ângulo, a conversa ganha outro caminho. Para quem quer Fórmula 1, o melhor talvez seja mesmo estar envolvido, mesmo que não pilote, né? Eu acho que mais um ano de GP de Fórmula 2 para ele seria bom. Ele pode até negociar isso no contrato. Ele pode ser piloto. É porque tem uns que sobem e ficam lá. É o Rowland, né? O Rowland subiu e não se misturou com a Fórmula 2 mais. Pode ser, mas eu acho que no caso dele seria válido porque ele já evoluiu muito. O Sete Câmara de 2017 o de 2018 é bem melhor, apesar de, claro, foi para Carlin, né? Saiu da MP e foi para Carlin, a equipe é melhor, mas ele fez ultrapassagem, ele fez pole, ele fez defesas de posição muito, muito legais, muito interessantes, então eu vejo uma evolução, não só de resultados, de performance. Então, o problema de mais um ano é que se não ganha, né, o terceiro ano é uma pressão muito forte, né? Porque se não ganha, já fica, poxa, vira aquele cara que é um piloto mais de Fórmula 2 do que de qualquer outra coisa. Então, eu acho que eu apostaria que ele é capaz de ser campeão da Fórmula 2. Eu acho que vale a aposta, mas eu entendo o receio de querer se queimar. O importante é estar numa equipe da Fórmula 1. Eu acho que isso não é garantia nenhuma de virar titular, mas é bom. Você pode mostrar seu trabalho, você está conversando com as pessoas, você está vendo o jogo, como é que o jogo é jogado. Então, não tem tanto lado negativo assim, não. Thiago Raposo. Eu acho que é primordial para ele ficar na Fórmula 2. Eu acho que desligar da Fórmula 2 para ficar só nesse posto
decorativo. Como fez o Roland, você acha? É, porque é decorativo, né, hoje em dia. Nós sabemos disso. Vai ter acesso a um simuladorzinho um pouquinho melhor e tal. Coisa que ele já teve na época da Red Bull, né? Sim. Mas isso faz toda a diferença na carreira na Fórmula 2. Se ele ficar na Fórmula 2, o simulador vira uma arma poderosíssima. Eu entendo o que você está falando, assim, se ele ficar só no simulador, não pode não ser uma evolução de carreira. Mas se ele conciliar os dois, é o grande salto que o Mick Schumacher, por exemplo, que a gente falou aqui. O Schumacher começou a pilotar simulador, que o George Russell já vinha de simulador há muito tempo, então tem feito, Raposo, toda a diferença ter um simulador e conjugar com uma categoria. Porque você treina teste, você treina ponto de freada, você treina vários acertos do carro, que você já chega na pista em outro nível, né? Fábio Campos, eu só digo uma coisa pra você. O futuro é nebuloso. Para o 7 câmera? Para os amantes do automobilismo. Agora, essa frase carece, né, Rosa, de uma explicação. Não entendi exatamente. A frase é forte, então, por favor. Não, e ele falou com um tom assim tão soturno. A gente grava, pra quem não sabe, ouvinte, a gente grava perto da meia-noite. Então ele tá um pouco tanto quanto 1h15 agora. 1h15 agora nesse momento. Mentira. Só se for o fuso horário de Campinas. 11h45, vai. Isso, mas o que você quer dizer com isso? Que os simuladores já estão, de certa forma, substituindo a experiência de pista, ou tá se equiparando, ou tá dando vantagem. Lucas de Graça está viajando o mundo divulgando a Robo Race. O futuro é nebuloso, Fábio Campos. Não, mas peraí, são duas coisas diferentes. A Robo Race é uma refrão, pode até ser tema pra semana que vem. Se bem que semana que vem já é o Grande Prêmio do Japão, né? Então, vai ter muita coisa lá pra falar. E tem MotoGP também. Agora vai voltar essa chatice de MotoGP e Fórmula 1 no mesmo final de semana. Isso devia ser proibido. Mas agora parece que vai acontecer agora até o final do ano, ou várias vezes. Mas para uma segunda-feira que tem a folga, é uma boa discussão. É o caminho da Robo Race. Agora, o simulador, eu não acho que ele esteja atrapalhando. Eu acho que ele entra no outro contexto. É a questão do piloto de desenvolvimento, todo o aparato que ele carrega, todas as reuniões com as equipes de Fórmula 1, que tá fazendo a balança realmente desbalancear. Eu acho que a equipe já não bate muito mais no martelo, não faz tanta questão de ir pra pista, porque o cara vai ter o mesmo resultado ali. E já entrou no, sabe, uma coisa puxa a outra, tempos de crise, economias, corte de gastos, e aí tem uma ferramenta que substitui perfeitamente, ou até melhor, porque aí o cara pode andar quanto quiser, sem limite, não tem clima, não tem noite, iluminação, não tem aluguel, disponibilidade de pista. Então eu acho que a tecnologia se tornando perigoso em um ponto que talvez pareça inofensivo, mas que pode ser um ponto que começa a puxar para alguma coisa aqui, puxar para outra coisa ali. Aí vem a Robo Race, que vai ser tema de um próximo programa, que daqui a pouco também é muito perigoso. Veio o halo, daqui a pouco, depois do halo, vem a retirada do piloto do cockpit, porque a segurança é mais importante. Tô com medo desse futuro. Os caminhos tecnológicos. Tá aí o tema, então, para uma futura edição. Os caminhos tecnológicos que o automobilismo se direciona, para a gente poder analisar. É uma boa discussão. Não sei se você fez por querer. Inteligência artificial. Não sei se você fez por querer ou sem querer, mas tá aí um bom tema. Ótima discussão. Acho que seria muito válido. Carros que já andam sozinhos pelo mundo aí. Carros autônomos. Carros elétricos. Podemos colocar tudo isso na discussão, sem dúvida. Vamos colocar assim. Bom, sobre a discussão do Sérgio Sete Câmara, sobre isso, nós vamos saber dos próximos capítulos do futuro. Mas você, ouvinte, que ouviu esse bloco, que tá surpreso, olha, eles estão trazendo essa informação, sim, estamos trazendo essa informação, como falamos, tem uma apuração aí, não é algo que a gente fez sensacionalismo do tipo, só porque é brasileiro tem um patrocinador brasileiro. Não, tem nada disso. Tem uma série de coisas envolvidas aqui. A gente fez algo sério aqui, tá? Não estamos enganando vocês. Claro que, como disse o Fábio Campos, as coisas podem mudar e podem mudar de uma hora para outra. Mas o ponto
é esse. Bom, e sobre o podcast, eu acho que terminamos todos os assuntos, né? Eu queria agradecer a você, ouvinte, que ficou até o final deste bloco conosco, como de costume, fez esse programa. Esse programa é sempre para vocês. Na próxima semana, como disse Fábio Campos, temos muitos mais assuntos, porque temos Fórmula 1, temos MotoGP, enfim, temos sempre tudo que de mais importante do automobilismo, do esporte a motor, como diz na abertura, é o Café com Velocidade. A edição 583 se encerra aqui. Queremos a sua participação, o seu feedback no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, enfim, em todas as mídias sociais, comentários no feed do programa. Aonde puder interagir, estaremos presentes com vocês. É isso, um abraço, até a próxima e tchau. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.